Os bastidores da política. O que é verdade e o que é conversa fiada. O que poucos não querem que todos saibam. Está começando o Balaio de Gatos. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes. Hoje, dia 7 de agosto de 2026. Mandar uma nordestina voltar para o Ceará é esquecer quem construiu o Brasil. Por que a senhora não volta para o Ceará? Foi essa a frase dirigida pela vereadora delegada Tatiana Guzella, do PL, à vereadora Wanda de Assis, do PT, cearense de Campos Sales, durante uma sessão da Câmara Municipal de Curitiba. A discussão era política. A resposta foi um ataque à origem de uma brasileira. Não foi apenas uma ofensa à vereadora Wanda de Assis. Foi um insulto dirigido a milhões de nordestinos que ajudaram a construir esse país e que até hoje precisam enfrentar um preconceito que nasceu das escolhas mais equivocadas da história brasileira. O mais impressionante é que esse preconceito costuma vir justamente de quem desconhece como o Brasil foi construído. Então senta aí, que lá vem história, porque o assunto é muito sério. A República teve duas escolhas, fez a pior delas. Em 1888, quando a escravidão foi abolida, o Brasil possuía milhões de brasileiros negros e mestiços, libertos ou descendentes diretos da escravidão, que formavam uma força de trabalho extraordinariamente experiente. Eram agricultores, vaqueiros, criadores de animais, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, artesãos, mineradores. Homens e mulheres que conheciam profundamente o solo brasileiro, o clima tropical, a agropecuária e inúmeros ofícios que sustentaram a economia nacional durante mais de 300 anos. Mas, rapaz... O Estado brasileiro tinha diante de si uma oportunidade histórica. Poderia ter distribuído terras, concedido crédito, criado escolas agrícolas, financiado cooperativas, garantido moradia. Transformado aquela imensa força de trabalho em milhões de pequenos proprietários, produtores e empreendedores, mas preferiu outro projeto. Influenciadas pelo racismo científico e pelas teorias eugenistas que dominavam parte do pensamento europeu do século XIX, parcelas importantes das elites brasileiras passaram a defender o chamado projeto de branqueamento da população. A imigração europeia deixou de ser apenas uma política de ocupação territorial e de reposição da mão de obra após a abolição. Mas, rapaz... Tornou-se também um projeto ideológico. O Brasil não estava sozinho. A Argentina seguiu um caminho semelhante. Sua elite política também estimulou maciçamente a imigração europeia, acreditando que o desenvolvimento nacional passaria pelo embranquecimento da população e pela substituição da composição demográfica existente. Lá, os negros foram eliminados, ou praticamente eliminados, por doenças, fome e até em guerras. Tenha paciência. Eram ideias hoje completamente desacreditadas pela ciência, mas que influenciariam profundamente as políticas públicas da época. É importante deixar algo claro. O problema nunca foi receber imigrantes. Italianos, alemães, espanhóis, poloneses, portugueses, japoneses, árabes e tantos outros povos enriqueceram o Brasil e ajudaram a construir a nossa identidade nacional, única no mundo. O problema foi a diferença de tratamento. Enquanto milhares de famílias atravessavam o Atlântico com passagens financiadas pelo poder público, era o governo que pagava. Mas, rapaz... Eram recebidas em hospedarias oficiais, alimentadas, assistidas, encaminhadas para colônias agrícolas e, conforme a política adotada em cada estado, recebiam terras, ferramentas, sementes, contratos de trabalho ou linhas de crédito para começar uma nova vida. E a família da vereadora Tatiana Guzella foi uma das beneficiadas com isso. Milhões de brasileiros recém-libertos eram abandonados à própria sorte. Sem terra, sem crédito, sem educação, sem assistência, sem qualquer política séria de inclusão. Mas, rapaz... O Estado encontrou dinheiro para financiar quem vinha de fora, mas não encontrou vontade política para investir em quem já havia construído o Brasil por 300 anos. Tenha paciência. Essa escolha moldou o país que hoje nós conhecemos. O Nordeste herdou esse abandono. Décadas depois, a concentração de terras, as secas e a ausência de investimentos transformaram o Nordeste em uma região de forte imigração.
Milhões de nordestinos deixaram suas casas não porque desejavam partir, partiram porque precisavam sobreviver. Foram eles que construíram Brasília, levantaram edifícios em São Paulo, moveram a indústria paulista, abriram estradas, trabalharam nas lavouras do Sul e do Sudeste, ajudaram a construir cidades como Curitiba. E, ironicamente, seus filhos e netos ainda escutam que deveriam voltar para sua terra. Mas rapaz, Só que o Brasil de hoje já não é mais o Brasil que aquelas elites imaginaram. Hoje o Brasil precisa muito mais do Nordeste do que o Nordeste precisa do Brasil. É do Nordeste que vem uma parcela crescente da energia eólica e solar que abastece o país. É do Nordeste que saem frutas, grãos e proteínas exportadas para o mundo todo. É no Nordeste que surgem alguns dos maiores avanços da educação pública brasileira. É no Nordeste que a ciência cresce. Não por acaso, o Ceará foi escolhido para receber uma unidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, o consagrado ITA, um reconhecimento da capacidade científica da região. Sabe por quê também? Porque foi criado por um cearense. mas rapaz, É do Nordeste que nasce uma cultura admirada no planeta inteiro. O forró, o baião, o frevo, o maracatu, o cordel, a literatura, a culinária, a música, tudo isso é Brasil. E foi o Nordeste que deu ao país um dos maiores líderes de sua história. mas rapaz, Independentemente da posição política de cada eleitor. Foi um retirante pernambucano, Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou à presidência da República e liderou governos marcados pela redução da pobreza, pelo combate à fome, pela expansão das universidades, pelo fortalecimento de programas sociais e pela defesa da soberania nacional. Coisa que a burguesia ou a elite brasileira, em 300 anos, não conseguiu fazer. mas rapaz, Pode-se discordar de suas ideias, o que não se pode é negar a sua importância histórica. A resposta que a história dá é o seguinte: quando a vereadora delegada Tatiana Guzelo, do PL, disse para uma colega voltar para o Ceará, talvez não tenha percebido que repetia um preconceito nascido justamente de um projeto de país que escolheu abandonar milhões de brasileiros para privilegiar outro modelo de desenvolvimento, da qual ela faz parte. O Nordeste nunca pediu privilégios, pediu oportunidades. Mesmo assim, entregou ao Brasil trabalhadores, cientistas, artistas, professores, empresários, milhares de militares, atletas e líderes políticos que ajudaram a construir esta república. O Nordeste nunca foi um problema, sempre foi uma solução. Quem manda um nordestino voltar para sua terra revela apenas que desconhece a própria história do Brasil. Porque não existe cultura brasileira sem o Nordeste, não existe segurança alimentar sem o Nordeste, não existe transição energética sem o Nordeste, não existe soberania nacional sem o Nordeste. E cada vez mais, não existe futuro para o Brasil sem o Nordeste. Talvez esteja na hora de inverter a frase que ecoou na Câmara de Curitiba, proferida, criminosamente, pela Tatiana Guzelo. Não é o Nordeste que precisa do Brasil, vereadora. É o Brasil que precisa cada vez mais do Nordeste. mas rapaz, Mais respeito com o país, dentro de outro, que se chama Nordeste brasileiro. Eu não quero com isso que vocês imaginem que eu tento ser grosseiro, pois se lembrem que o povo brasileiro é amigo do povo português. Se um dia a separação se fez, todos dois se respeitam no presente. Se isso aí já deu certo antigamente, nesse exemplo concreto e conhecido, imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Muito obrigada, senhor! Povo do meu Brasil, políticos brasileiros, não pensem que vocês nos enganam porque o nosso povo não é besta. Porque alguém tinha que te contar essa história em todos os pingos nos is. Eu sou Luiz Sucupira e o Balaio de Gatos termina agora. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Achei que foi assim. Por hoje é só. E porque alguém tem que contar pra vocês, a gente volta. Cuida! Frente, Sucupira!